Olá, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito bem, nós vamos falar sobre Antíoco Epifânio, um personagem pelo qual muitos introduzem, tentando fazer uma tentativa de interpretação das 70 semanas, introduzem Antíoco Epifânio ali no capítulo 9 de Daniel, no versículo 26, 27, algo assim. Mas nós vamos agora falar um pouquinho sobre esse personagem, por que já digo de cara, por que eu não acredito que Antíoco Epifânio é o governante ou o príncipe do povo que virá. Porque não é ele. E porque o que ele fez, que justamente foi introduzir, colocar ali, ele sacrificou um porco no templo, né? E com isso os intérpretes da profecia chamam de abominação desoladora. Também não é a abominação desoladora. Vamos, dentro desse conteúdo de hoje, trazer esse comentário, ok? Vamos lá, vamos começar do início. Redundante, né? Então vamos lá. Veja bem, muitas pessoas dizem que Antíoco Epifânio é o que está escrito aqui. Eu estou na versão NVI, tá? Estou no versículo 26 do capítulo 9 de Daniel. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo do governante que virá. O seu fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Pergunta número 1. O Antíoco Epifânio faz parte das 70 semanas? Faz. Sim, faz parte desses 490 anos. Sim, está dentro desse contexto, está dentro desse período. É bom a gente começar a destrinchar e determinar ponto a ponto, fase por fase. Antíoco Epifânio operou ali por volta de 160, 170, alguma coisa assim, antes de Cristo, ok? Então, assim, quando diz, por exemplo, no versículo 26, um versículo 25, um anterior, diz o seguinte, mas no final do versículo, ela será reconstruída com praças e fossos, mas em tempos difíceis. Aqui fala sobre a reconstrução de Israel, certo? Seria reconstruída, mas em tempos difíceis. Aqui entra o personagem Antíoco Epifânio. Porque o que ele fez foi horrendo, foi horrível, realmente atrapalhou muito a vida dos judeus, dos povos de Israel, enfim. E verdadeiramente ele foi um personagem que causou muito dano, vamos dizer assim. Foi muito nocivo ao povo. Então ele está contido dentro desse contexto, tá? Mas lembrando que a profecia das 70 semanas, todos os 4 versículos que nós estamos tratando dentro desse conteúdo, que é o versículo 24, 25, 26 e 27 do capítulo 9 de Daniel, tem algumas coisas, algumas profecias que não acontecem dentro do período das 70 semanas ou dos 490 anos, certo? E uma dessas questões é justamente essa, pelo qual diz que e o príncipe do povo que virá, ou governante do povo que virá, destruirá a cidade e o santuário. Veja bem, se eu for pesquisar aqui, obviamente já fiz uma pesquisa, e é dito que o templo foi destruído e a cidade de Jerusalém foram destruídas 2 datas, no mínimo, importantes. Quais foram essas datas? 589, ou 87, desculpa, pelo Nabucodonosor, rei de Babilônia. Então esse foi o momento que Jerusalém foi destruído e está aqui nas pesquisas. E outra data também importante é o ano 70 depois de Cristo, tá? Então, assim, obviamente tem outros momentos, assim, segundo a pesquisa aqui, diz que Jerusalém foi sitiada 12 vezes, né? Enfim, porém, a cidade e o santuário serem destruídos, aparecem essas 2 datas importantes, tá?
Agora, para encerrar o assunto, para dar ênfase, para ratificar, confirmar de que o que eu estou falando tem algum sentido, eu quero deixar com que Cristo, em Mateus capítulo 24, vou para lá, Mateus capítulo 24, vamos lá, capítulo 24, versículo 15, já digo logo o versículo, Jesus mesmo, ele vai refutar a ideia de que Antíoco Epifânio é o príncipe do povo que virá. Vamos lá, olha o que Cristo diz. Assim, quando vocês virem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Ou seja, se Cristo está denunciando de que quando vocês, discípulos, ou quando vocês, povo de Israel, quando vocês, judeus, virem o abominável da desolação, então vocês devem tomar algumas atitudes. Se ele está fazendo essa denúncia, Cristo, e se o abominável da desolação é o Antíoco Epifânio, qual é o sentido de Cristo mencionar que a abominação desoladora haveria ainda de acontecer? Não tem sentido algum. Eu penso assim. Você pensa o mesmo? Você chega nessa conclusão como eu chego? Então veja bem, repito, o que Antíoco Epifânio fez foi horrível, mas ainda assim não se refere a essa profecia. No último conteúdo que eu gravei, falando que os versículos eles estão dentro de um mesmo contexto, mas são muitas das vezes eventos acontecem em datas diferentes. Isso acontece muito. Nós vamos depois gravar Mateus 24 para vocês entenderem. Mateus 24 também está cheio desse contexto. Nas 70 semanas de Daniel acontece a mesma coisa. Muitas das vezes, alguns eventos são introduzidos dentro de uma profecia, mas não pertencem àquela profecia. É um outro evento de uma outra data. E esse é o conteúdo que eu também tiro como mais o item que eu não acredito que ele é o príncipe do povo que virá. Porque Cristo mesmo disse aos seus discípulos: não vê esse templo? Vocês estão admirados com ele? Não vai ficar pedra sobre pedra. Quais são os sinais? O que vai acontecer? E Cristo ali começa a dar a sua resposta, como será. Mas Cristo também faz uma mesclagem de 2 ou 3 eventos: fim dos tempos, sua vinda, destruição do templo e invasão de Israel. Então são vários assuntos dentro do Mateus 24, o que confunde também. A mesma confusão traz para as 70 semanas de Daniel. Também traz um pouco dessa confusão. A gente precisa quebrar, a gente precisa separar os versículos, separar dentro de um versículo eventos que um relaciona a uma data e outro relaciona a outro evento, a outra data. Tá bom? Então, de forma bem detalhada, eu expliquei de que Antíoco Epifânio não é essa pessoa, não é o abominável da desolação. Antíoco Epifânio também não é o príncipe do povo que virá, até porque eu vejo que o que ele fez foi profanar o templo, fazendo ali o sacrifício de um porco dentro do templo. Isso é uma coisa abominável? É, mas não é a abominação desoladora. Tá? São coisas diferentes, tá bom? Então, assim, por esses itens, eu elimino Antíoco Epifânio de ser esse o contexto. Também aproveito a oportunidade para dizer que mais um erro também dentro de Daniel, capítulo 9, é tentar introduzir o anticristo, tá bom? Quando diz assim, ó, versículo 27 do capítulo 9, ele fará com muitos uma forte aliança, que durará 1 semana. Aí eles dizem que é o anticristo. Não, não é o anticristo, não. Tá? No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Não existe esse contexto no tempo do fim, porque não há santuário,
não há ofertas, não há sacrifício, tá bom? Desde o ano 70, já fazem aí quase 2000 anos que Israel já não sacrifica mais nada. Notou? Ok? Então não pode ser o anticristo. Ah, mas Joab, eles estão fazendo preparativos para reconstruir o terceiro templo e para voltar a esse contexto. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, tá bom? Mas até o presente momento, não. Não há terceiro templo, não há sacrifícios e não há o anticristo fazendo aliança com ninguém, tá bom? O que nós temos verdadeiramente é uma menção de que Cristo veio no tempo certo e ele fez aliança no tempo certo e na metade da semana ele deu fim ao sacrifício. Ok? Mas é interessante que o versículo 27 diz um pouco adiante o seguinte: em uma ala do templo será colocada a abominação desoladora. Olha, dentro de um mesmo contexto que está falando de sacrifícios, aqui diz, aqui no mesmo versículo, prestem atenção para a gente terminar esse vídeo e já deixar uma deixa para o próximo vídeo. Ele dará fim ao sacrifício e oferta. Cristo. Em uma ala do templo será colocada a abominação desoladora. E aí é que está a chamada para o próximo vídeo. A abominação desoladora. Ok? O que é a abominação desoladora? Até que chegue sobre ela, sobre quem? A abominação desoladora. Está escrito aqui no feminino, ela. O fim que lhe está decretado. Até que chegue sobre a abominação desoladora, sobre ela, o fim que lhe está decretado. Veja bem, já temos aqui o assunto para o próximo vídeo. A abominação desoladora. Se você quer saber o que significa isso, vem comigo para o próximo vídeo e vamos continuar destrinchando, aprendendo sobre profecias. É importante, porque eu tenho certeza que vai ajudar e muito a nós e a nossa geração a entender o rumo norte das profecias que também nós temos para a nossa geração. Se você gostou, já peço o seu like, é importante para engajar o canal e para entregar esse conteúdo para outras pessoas também. Vamos crescer junto, para a honra e glória do nosso Deus. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.